Essa maquiagem vai te salvar naqueles momentos que você acordou atrasada pro trabalho ou quando você precisa estar maquiada, mas não tem tempo de fazer aquela maquiagem tão elaborada assim. Oi maravilhosa, eu sou Fernanda Avelino e no vídeo de hoje eu vou te ensinar essa maquiagem rápida e prática com poucos produtos que vai te salvar naqueles dias corridos. Bora aprender? Já prendi aqui o meu cabelo pra gente começar essa maquiagem e também já cuidei da minha pele, porque você sabe que a maquiagem ela dura mais e fica mais bonita quando a gente faz o skincare, né? Mesmo que seja maquiagem dia a dia, eu gosto muito de passar o prime, principalmente nessas regiões onde os meus poros são mais abertos. Agora eu venho depositando a minha base, eu vou colocar assim mesmo pra ser mais rápida. E se você não quiser usar base, tem pessoas que gostam muito de utilizar protetor solar com cor pra facilitar, né? Eu gosto muito de primeiro passar o protetor, depois eu venho com a base, mas se não é o seu caso, você já vai aplicando o seu protetor com cor. O importante é a gente dar um tchan nesse rosto. Eu vou espalhar primeiro com o pincel e depois eu venho com a esponjinha dando batidinha somente para dar um acabamento final. Tô com o espelho aqui, ó, para me auxiliar na aplicação. E aí você vem dando, ó, leves batidinhas espalhando por todo o rosto. E não esquece de passar aqui também na pálpebra para uniformizar todos os tons, porque como é maquiagem dia a dia, eu não passei corretivo de camuflagem. Aqui na mandíbula também, ó, pra não ficar divisão. E aqui rente ao cabelo. Agora eu vou botar só um pouquinho de base assim na esponja, a esponja úmida. E eu venho aumentando a cobertura da minha base. E eu venho aplicando somente nessa região aqui, ó, onde eu tenho manchinhas de melasma. Como eu não usei corretivo de camuflagem, eu venho aumentando aqui a cobertura só um pouquinho. Mas se você não tem manchinhas, né, não precisa. Botei só um pouquinho de base. E pra não ficar tão concentrado aqui, aí nas bordas assim, ó, eu venho espalhando. Base aplicada, agora eu venho com um corretivo. Eu vou utilizar um tom assim mais claro do que minha base, só para iluminar. Mas se você não gostar desse olhar mais iluminado, você pode aplicar um corretivo do tom da sua pele, que aumenta a cobertura e deixa o olhar mais descansado. Agora eu venho dando batidinhas com a esponja. A mesma esponja que eu aumentei a cobertura da base, eu venho aqui, ó, depositando, só dando leves batidinhas mesmo. E ele já vai espalhando e esfumando. Mesmo que seja uma maquiagem básica, eu gosto muito de passar o corretivo depois da base, porque aumenta a cobertura, descansa o olhar. E mesmo que seja uma maquiagem dia a dia, dá aquele tom mais profissional, né? Então pronto, tá pronto aqui. Eu vou passar aqui também, ó, na pálpebra. E aí eu sempre venho trazendo assim pra cima, ó, pra dar um efeito lift. Agora eu vou utilizar esse duo bronzeador na minha pele e eu não vou usar blush porque é uma maquiagem mais dia a dia, mais prática mesmo. Eu gosto muito de misturar assim os dois, dou uma batidinha assim, ó, pra tirar o excesso. E aí eu venho aqui do alto da orelha, trazendo até mais ou menos o meio do olho. Ó, ó como dá um bronzeado maravilhoso. Ó, vou subindo assim pra cima pra dar um efeito lift, claro. Pegar aqui mais um pouquinho pra fazer do outro lado. E aí, batidinhas. Nada de fazer isso aqui, tá? Mesmo com pressa, é batidinhas, ó. E aí ele esfuma, fica muito bonito. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, no centro do nariz, pra dar aquele ar de bronzeado. Eu gosto muito, mas se você não gostar, pula essa etapa. Antes de selar, eu venho aqui, ó, com a esponjinha, tirando, né, se ficou alguma marcação aqui. Agora eu vou selar a minha pele, porque o mesmo bronzer eu vou utilizar como uma sombra rápida aqui. Mas eu gosto sempre de selar a pele antes, porque aqui tem corretivo, né? Tem base, tem corretivo. Se cair sombra nessa região, vai pigmentar muito mais, porque a minha pele ainda está molhadinha, né? Mas quando eu selo, se por acaso cair, depois eu venho com o meu pincel de levinho assim, ó, e retiro, que ele sai com muito mais facilidade. Você pode utilizar também aquelas esponjinhas de veludo. Eu gosto mais do pincel porque eu coloco, depois eu venho, ó, fazendo esse movimento de polir a pele. Ó. E quando eu selo com pó, a pele ela dura muito mais tempo. Então não esquece dessa etapa que é tão importante. Agora eu venho pegando esse lado mais escuro aqui, ó. Dá uma batidinha assim. Olha assim pra baixo, ó. E aí encaixa, inclusive, o mesmo pincel. Eu gosto muito desses pincéis multifuncionais que a gente consegue, né, nesses dias corridos, fazer algo mais prático utilizando poucos produtos. Então esse aqui, por exemplo, ele é 3 em 1. Ele é pra contorno, blush, iluminador. E pra aqueles dias corridos também eu consigo fazer uma sombra, porque ele encaixa, ó, perfeitamente aqui na minha pálpebra. Então eu coloco aqui, ó, e venho jogando assim pra fora, ó. Em segundos eu tenho uma sombra esfumada. Vou pegar aqui esse lado mais clarinho com o meu dedinho mesmo. E aí eu vou colocando aqui, ó, no cantinho interno, ó. Ó, só pra dar um iluminado mesmo. Posso colocar um pouquinho aqui também no centro do nariz, que eu gosto muito, ó. E aí tá pronto o olho.
Como é uma maquiagem mais rápida, prática, dia a dia mesmo, eu não vou utilizar lápis de olho, mas se você quiser, pode. Eu vou utilizar uma sombra marrom, ou até pode ser o seu pó de contorno, se for assim um marronzinho mais escuro ou mais café, fica bem legal, porque eu consigo construir aqui essa base, na hora que eu colocar a máscara de cílios vai ficar muito mais bonito. Então eu venho aqui, ó, com um pincelzinho de precisão, mas se você não tiver pincel, pode ser também cotonete, que fica bem legal. Eu gosto do pincel porque ele é bem macio e esfuma bem rápido, então eu pego aqui, ó, coloquei, tá pronto. Pra parte da sobrancelha, eu vou utilizar aqui um gelzinho que eu acho muito prático. Esse gelzinho, ele já tem uma escovinha, mas como eu pego o produto de dentro, né, vem bastante, então pra não perder tempo, eu pego a minha escovinha. Então eu começo aqui do arqueado pra fora e depois eu venho trazendo pra cá pra não ficar tão pesado. Porque se eu pego o produto e já venho colocando aqui, eu deposito muito produto aqui no início da sobrancelha. Então, para não ficar tão carregado, primeiro eu deposito aqui e o restinho do produto eu trago aqui pro início. E agora a gente vai para a máscara de cílios. Aqui minha máscara de cílios. E máscara de cílios é assim, ó, quanto mais camadas, mais volume, mais alongamento. Então fica muito a critério. Eu coloco aqui só um pouquinho mesmo. Então fica muito a critério do resultado que você quer. Vou colocar embaixo também. Gosto muito de passar embaixo também porque dá um olhar mais poderoso, mesmo que seja uma maquiagem mais básica. Ó, você percebe que borrou um pouquinho aqui? E é até legal eu mostrar isso, porque toda vez que borrar a máscara de cílios, você não vai fazer nada agora. Vai finalizar a maquiagem, depois você vem com o cotonete descascando, porque depois que ela está seca, ela solta com muito mais facilidade e não borra a sua maquiagem. Ou então você pode pegar essa escovinha aqui, ó, de sobrancelha, mas aí você tem que ver aonde não tem produto, e aí você vem descascando, mas só depois que secar. E pra finalizar essa maquiagem, eu não vou utilizar batom, vou utilizar um hidratante com cor. Eu gosto muito desses bálsamos, é perfeito pra carregar na bolsa, porque naquele dia que você não tá afim de usar batom, que é uma coisa mais básica, mais rápida, o hidratante já vai te salvar. Além de hidratar, dá uma corzinha saudável pros lábios. Mesmo que seja uma maquiagem muito básica, eu gosto muito de utilizar o lápis de contorno, porque pra mim dá um toque mais profissional na maquiagem e vai fazer com que o batom ou o bálsamo venha durar o dia todo. Então eu vou colocar aqui só um pouquinho mesmo, só pra ajudar o bálsamo ficar mais bonito nos lábios. Mas se você não quiser e não tiver lápis de boca, já vai passando o bálsamo pra finalizar mesmo. E aí nessa hora você pode também utilizar gloss, fica bem legal pro dia a dia. E agora eu venho, ó, esfumando. Só pra não ficar tão marcado. Com o dedinho mesmo. Só pra deixar mais natural. Eu gosto muito desse lápis porque ele é prova d'água, então dura o dia todo na boca. Hidratante labial é uma coisa que eu sempre carrego na bolsa. Porque ao longo do dia, né, o batom vai saindo, ou até o bálsamo mesmo, você pode estar retocando. E pra finalizar, agora a gente vai limpar a parte que borrou a máscara de cílios. Olha como vai sair com muita facilidade e não vai borrar essa área dos olhos, porque já está seco. Então eu venho com o cotonete assim, ó, com a mão bem de levinha, ó. Tá vendo? Como ele solta com muita facilidade. Pronto. Olha isso. Aqui borrou também, só um pouquinho, ó. Com a mão bem de levinha, ele vem soltando. Ah, Nanda, o meu borrou muito mais, então quando eu fui tirar a parte, né, manchada, tirou um pouco da base, não tem problema. Se isso acontecer, você vem com o seu pincel de base, né, passando em cima, só pra dar uma correção, e depois com o pincel de pó, sem produto, só com o restinho mesmo das cerdas, só pra dar uma cobertura a mais no local que foi manchado. Então a maquiagem está pronta, uma maquiagem básica, dia a dia mesmo. Ao invés de você sair com cara de quem acabou de acordar, uma base, um blushzinho ou um bronzer, um hidratante labial, uma máscara de cílios faz toda a diferença. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, porque toda semana tem vídeo novo te ensinando como se maquiar do zero. Beijo e eu te espero na próxima semana.